teve uma situação lá em São Bernardo do Campo, que foi um advogado entrou, e ele não se conformava que ele abria a porta, fechava, e assim, eu estava sozinha na sala. "Ah, mas o juiz não tá?", Falou pra falou para mim. O Eu juiz falei: não "Tá, o está? senhor não tá". Eu. Estamos aqui em mais um podcast Superação. E conosco hoje a excelentíssima juíza de direito, doutora Ana Paula Gomes, da Vara da Região Sul 2, segunda Vara da Região Sul de Violência Doméstica e Familiar. Nascida em 1976 na cidade de São Paulo, formada pela Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie. Uhul. Palmas para o Mackenzie! Olha lá quem gostou. Turma de 1998. Atuou como advogada de janeiro de 1999 a agosto de 2000. Iniciou sua carreira na magistratura em setembro de 2000, nomeada juíza substituta da segunda circunscrição. É isso? Isso. Da segunda circunscrição judiciária, com sede em São Bernardo do Campo. Ao longo da carreira, foi titular nas comarcas de São Paulo, Santa Bárbara do Oeste, Itapevi, Tapicerica da Serra, tendo sido promovida à vara da Violência Doméstica de Santo Amaro em outubro de 2011, onde atua até os dias de hoje. Prazer em recebê-la aqui, é uma honra para nós, O doutora. prazer é meu. Me tá versando aí com a Ana Paula Gomes. Seja bem-vinda, doutora, ao Obrigada. podcast Superação. Obrigada. Conte para nós um pouquinho da sua história, da sua Trajetória, né? até chegar na magistratura. Eu acabei sendo influenciada pela minha mãe, procuradora do estado aposentada, e lembro de trabalhar com ela e chegar a acompanhar algumas audiências, acabava indo junto, conheci juízes, promotores, e sempre tive vontade de atuar nessa área. Entrei na faculdade no Mackenzie, fiz estágio na procuradoria aqui de São Paulo, né, na assistência judiciária, que atualmente é o convênio que tem a Defensoria Pública, né? Então atuava junto com a procuradora do estado, sempre atuei na área criminal, sempre gostei muito. A área criminal. Na verdade, assim, durante a faculdade eu gostava muito de processo civil. Processo civil. Processo Estou fazendo civil, pós-graduação, comecei ontem. e eu, assim, se eu fosse escolher uma matéria para estudar, eu começava sempre no processo civil. Por Aí eu quê? sempre gostei dos procedimentos, os ritos. Eu gosto muito de direito civil, mas fui fazer estágio na área criminal para aprender, para suprir uma deficiência que eu tinha, né, na faculdade. Agora, voltando um pouquinho, eu achei interessante dizer que a doutora ia com a mãe para audiências, etc. e tal. Então, quem é mãe, pai, profissional, independentemente da área, né? Mas estamos falando um pouco mais para advogados, juízes, magistrados, levar o filho, mostrar o caminho. O dia a dia. Então, ela foi mostrando foi. o caminho. E ela trabalhava com o juiz, e quando ele sabia que eu estava lá, ele me chamava para ir na sala dele. Algumas vezes me colocou junto, sentada no tablado junto com ele, para eu ver a audiência. Isso com quantos aninhos? Eu tinha 12, 10, 12 anos, eu era bem pequena. E aquilo sempre ficou, assim, sempre gostei muito do trabalho da minha mãe. Minha mãe dedicou a vida inteira dela à assistência judiciária. Então, assim, ela trabalhava em Pinheiros, o Fórum de Pinheiros era bem menor, né? Ela trabalhava sozinha, então ela atendia todas as áreas, família, civil, criminal, e assim, ela era, às vezes, até reconhecida na rua. Eu lembro de uma vez estar andando com ela e uma senhora falar: "Olha lá, filha, essa foi a doutora que ajudou a mamãe". Ai, que lindo. Então aquilo sempre ficou em mim. E desde que eu entrei na Te faculdade, incentivou, né? eu sabia que eu queria concurso. Sempre tive assim um interesse maior pela magistratura, mas fiz concurso para Ministério Público também.
Mas, assim, sempre foi um ideal meu trabalhar na magistratura. Aí E me mesmo para as formei. mães, né, que ou Sim, pais que sim. vamos supor que o filho não siga a mesma profissão, Exato. foi experiência para você logo Sim, nova, né, teve a sim. experiência também, É. lógico que você espelhou ali na mãe, né, era fã, né, Sim, a fã sim. número 1 da mãe, assim, É. falando profissionalmente, mas vamos supor que uma filha escolha medicina, por exemplo, Sim. ela não vai deixar nunca de ter aquela experiência, como a doutora falou antes de É. começar o podcast, né, é É. É importante o saber. importante. Os meus 3 filhos, né, eu tenho 3 filhos, uma de 16, a do meio de 14 e o que tá com 11. Então pequeno 11. mais. Mas os 3 já foram no fórum, né, eu levei, lógico que levo nas audiências, às vezes o caso da violência doméstica não é um assunto muito É, pesado, mas, assim, eles Sim. complicado. conheceram o dia a dia, sabem como é que eu trabalho, conheceram o cartório, chegaram a conversar com os policiais que sempre estão no fórum, então eles têm, assim, uma noção concreta do que eu trabalho, do que eu Reproduzindo o que faço. sua mãe fazia com É, você também, que é, legal. Passando de geração para sim, geração esse ensinamento. E na faculdade, assim, eu quando ando mais para o final, no 4º, 5º ano, eu já fui me direcionando para o estudo voltado a concurso público. O irmão mais velho, né, eu sou caçula de Ah, 3 caçula. irmãos. Meu irmão é juiz também, tenho uma irmã do meio que é médica, como Ah, do meu meio. pai Ah, eu ainda falei medicina, eu é. sabia, não E, sabia. assim, meu irmão também prestou concurso e eu vi a dificuldade dele, assim, não é fácil, é um estudo aprofundado, ah, é uma dedicação grande, e não pode desistir, não pode desanimar. Dia a dia, cada dia você está adquirindo mais conhecimento. E eu vi a dificuldade dele e falei: "Ah, eu vou já me preparar para não Sim. sofrer o que ele está sofrendo". E, assim, foi importante, esse o 4º, 5º ano eu já fui voltando mais para as parte geral de tudo, voltando aquelas matérias do primeiro, segundo, Ah, do terceiro próprio ano, que próprio me ajudou ajudou muito, bastante, muito. estudar de novo as matérias lá do É. comecinho, relembrar, A etc. gente eu Dando acho que ênfase agora, né, para o um concurso. outro olhar. Eu acho É, que quando a gente entra na faculdade é tudo muito novo. Eu entrei com 17 anos, eu no 2º semestre. caramba. Assim, eu acho que a gente tem maturidade para entender a importância da parte geral mesmo do direito civil, penal, e eu acho que, assim, em curso você já tem uma base grande de tudo, e você começa a se aprofundar naqueles conceitos que são tão importantes, Mais maturidade. mais maturidade. Começa a vir as práticas também, né, a Exato, gente começa exato. realmente pôr em É, prática aquilo que e foi assim, o estágio eu acho, assim, de suma importância, porque a gente consegue sedimentar esse conhecimento que às vezes fica um pouco, muito teórico, e assim, quando você pega na prática, manuseia um processo, entende o que faz o oficial de justiça, entende os pontos principais ali do Sim. processo, as decisões principais, fica tudo muito mais fácil, muito mais concreto, acho que é mais fácil de dar o conhecimento. Então foi muito trabalho, É, estudo. muito estudo, assim, sempre tive apoio dos meus pais, porque quando eu me formei, nova também, na época que eu prestei o concurso, ainda não tinha idade mínima, precisava só de 2 anos de estágio, 2 anos de prática. Então eu tinha esse estágio da Não PJ, tinha né, idade. não tinha idade mínima, então eu prestei. Eu entrei na magistratura com anos. Olha, aham. parabéns, É, palmas para a é. doutora aí, Caramba. Então, Camille. assim, foi por ser mulher muito nova, assim, o começo da carreira é Difícil. Mas muito como difícil. diz, colocando aqui essa parte do trabalho, né, de todo o estudo, né, porque estudar, o estudante é uma profissão, né? Sim. Não é sorte, é muito trabalho, é E muito assim, estudo. eu fui privilegiada, eu tenho consciência disso, por poder ter ficado 1 ano só estudando. Então, assim, meus pais deram essa condição, consegui me dedicar a isso. Os pais É.
os pais às vezes deixam algumas coisas deles para poder Exato, dar essa exato, condição exato. para o filho, né? E eu acho que assim, depois Esse que suporte. eu me tornei mãe, a gente tem uma visão diferente. E que assim, que uma pessoa de fora, fala, nossa, olha que sacrifício. Para o pai e para a mãe, aquilo faz por amor, né? Para É, ver o crescimento do filho, é isso. cada pedacinho que vai conquistando é uma, Sim, né? sim, É como se fosse a conquista deles, exato. propriamente É. dita, E né? assim, tanto comigo, com meus irmãos, sempre acompanharam de perto, eram prontos, sabe, para incentivar, sempre muito, muito participativo. Me fala uma coisa, a doutora disse que entrou com 23 anos na magistratura. Sim, É uma história de superação, sim. uma história de estudo, de superação, né? Estuda sábado, estuda domingo, Sábado, estuda domingo, não todo tinha mundo feriado, não passeando tinha. e a doutora Sim, estudando. Mas por ser tão nova, mesmo a mulher hoje, se entrar com mais idade, quais são os desafios como mulher enfrentados na magistratura? Ainda mais a doutora que entrou tão nova, sim, né? Então tem todo um Não só o desafio percurso. sim, de sim. ser mulher, mas ainda o desafio de Exato. ser mais Jovem. Muito nova, jovem, jovem, é complicado. eu acho que é um desafio que eu enfrento até hoje. Eu acho que Todo o percurso, todas né? as colegas minhas, todas as advogadas, promotoras, eu acho que a gente enfrenta isso. Eu gosto de ver sempre o lado bom das coisas, né? Pra que, assim, olhar para trás e ver o quanto já foi evoluído. É claro que tem muita coisa a ser feita, mas a gente já chegou num, pelo menos, patamar que essas questões estão sendo olhadas. Eu tinha a impressão que eu tinha quando eu entrei, eu fui trabalhar em São Bernardo do Campo, é uma comarca muito grande, é uma cidade enorme, e É quase um assim, país, né? São e Bernardo do muito Campo. perto de São Paulo, então todos os escritórios grandes de advocacia atuavam lá, não tinha diferença da complexidade que tem a capital. Então era um exercício diário, eu me sentia sendo colocada à prova todo dia. Todos os dias. Por todo, Jovem e por mulher. todo advogado que entrava na sala, por toda a audiência Até as que era partes, né? presidida, as partes, e de chegar e falar, mas não outro juiz, assim, nunca, Caramba. sabe? Então era uma coisa Chegou a assim, ouvir isso, não tem outro juiz? cheguei. Então eu acho Ou, que ou, ou se assustar quando entra na sala? Chama a nossa juíza, senhora, por que a favor. juíza Então eu acho que esse começo de carreira é muito, assim, você não tem aquela prática, né? Então tudo é mais demorado, tudo é muito mais trabalhoso. E era assim, era exercício, era uma luta diária. Diária de saber do seu potencial, saber do quem você é, o que você fez para chegar até ali, ter essa autoconfiança. E eu acho que todo mundo, toda mulher passou por isso no começo da carreira. A gente acaba criando até uma casca um pouco mais bruta para poder se proteger disso Sim, e se impor. acaba se E falar, fazendo não, eu estou necessário. aqui, eu fui investida, Eu passei no passei num concurso. concurso, tenho plena capacidade de estar aqui. Mas assim, é uma luta diária. Ainda hoje é. Ainda hoje eu percebo. Quando começou a pandemia, foi engraçado, porque a pandemia, de um certo modo, afastou todo mundo, né? Sim, Distanciou as pessoas, mas na justiça o contato com o cidadão, com o jurisdicionado ficou mais próximo, porque o oficial de justiça muitas vezes não podia chegar, as pessoas saíam de casa, sim. num primeiro momento, Até não esse, recebiam, às vezes, oficial de esse justiça, né? cumprimento de mandados ficou muito complicado. Então, o que foi feito? Verdade. Eu comprei um chip celular e a gente começou a fazer contato com as pessoas para não perder as audiências. Olha, Legal. E em até prol da hoje, justiça, ela comprou o chip e para. até hoje a gente permanece com esse contato. Então, ficou mais perto da gente o cidadão jurisdicionado. E no começo era uma estagiária que fazia isso e esse contato. E foi uma coisa muito difícil, porque a pessoa ali, claro, tá passando por um monte de problema, muitos são ríspidos. Ríspidos. Sim, Eu sim, achei aqui sim. a doutora falando, eu fiquei pensando, olha,
eu recebendo uma ligação direto do fórum, Sim, que sim. atenção que estão me Sim, dando. assim, a grande maioria cordial, mas assim, tem um ou Tinha outro uns que que não assim, tinha um essa pouco, noção, né? um pouco mais belicoso assim, acaba transferindo todo o problema, toda aquela angústia de querer resolver aquela situação para o funcionário que está ligado. E era completamente diferente de quando era um servidor homem. Ah, Sim. Até hoje essa eu eu não percebo esperava, isso. sério. Sim. Até Que, mesmo quando era uma mulher que atendia. Na que maioria dos atendia, casos, homens. Algumas entendi. mulheres, sim. Elas se sentem mais à vontade para bater boca, vamos sim, não estou falando Sim, que isso é a maioria, Corriqueiro, mas mas é acontece. pontual, mas você vê que a diferença de tratamento quando era uma mulher que fazia essas ligações e era um homem. Ainda existe isso por parte até É, de nós mesmas eu tive uma mulheres, né? funcionária Digamos que assim. acabou sendo afastada até por conta de todo esse estresse que passou. É lógico, tinha umas outras questões, mas eu acho que aquilo foi a gota d'água. Olha, Eu acho que é uma. isso estamos falando de pandemia, gente. Lembrando, não é É, 1900 e não, alguma coisa. é agora, Pandemia, 3 agora sim, anos, sim. praticamente. agora. Nossa, então o desafio É, começa na juíza, mas exato. percorre todo o fórum. Assim, a postura em audiência também, eu percebo que quando tem alguns casos que realmente é diferente se tem uma juiz e um juiz. É como se eles não respeitassem, parece que pode, quer falar, quer crescer a voz, quer falar mais alto. Eu vejo isso até algumas colegas, né, advogadas que fazem assistência judiciária. Eu já tive 2 casos que elas pediram para a renúncia, né, deles ali, por conta desse trato difícil que tem com o réu. Nossa, a advogada vai falar. Ah, não, deixa que eu falo que você não sabe. Praticamente isso. É, Por isso que ela renunciou. sim. Então eu acho que é uma luta diária, acho que evoluiu muito, muito, mas eu ainda percebo isso. Por outro lado, devem ter pessoas que, sendo uma juíza, eh, se sentem mais seguras por um lado materno, digamos Sim, assim. sim, Também tem percebo assim, isso ai, também. graças a Deus Ela é vai me uma juíza, ela entender, vai me ela vai me entender. entender, vai ter empatia. Às vezes até teve uma vítima uma vez, fragilizada, ela foi no cartório, ela queria ser atendida por uma mulher. Sim. Ela queria contar, mas ela não queria falar aquilo para um homem. E assim, são pequenos gestos, a gente tem como atender, não tem problema nenhum. Colocamos uma mulher, veio a psicóloga, o corpo técnico que consegue ajudar nessas situações. Percebo isso. E homem, já teve assim que se sentiu mais seguro por ser uma Eu juíza? acho que sim. Tem Os os dois, dois os casos, dois polos, né? sim, Digamos, os dois lados, né? É, ainda é um problema, sim. ainda é Ainda uma tem muito, a ser muito foi trabalhado, né? feito, mas acho que o caminho ainda É longo, é é árduo. longo, é. Conta para nós assim um, um caso mais polêmico, mais intrigante, digamos, um momento mais difícil, Uma indignação uma até, né? indignação que a doutora passou em relação à sua magistratura por ser mulher. Ah, teve uma situação lá em São Bernardo do Campo, que foi um advogado entrou e ele não se conformava que ele abria a porta, fechava, abria a porta, fechava. E assim, eu estava sozinha na sala, e a sala estava identificada. Tinha, inclusive, era um colega que Identificada, então não tem porquê, sim, né? tinha a plaquinha. Fiz. Então, assim, e ele entrou uma coisa na cabeça. Ah, mas o juiz não tá? Falou pra... Falou pra mim. O Eu juiz falei, não tá, está, o senhor não tá. Eu. está identificado É, na porta. então, mas assim, Juiz ou juíza na porta? a juiz. Ah, só É, para. mas assim, você vê que ele estava desconfortável com a situação. E teve uma situação que eu me recordo até hoje, foi no dia que foi anunciado na Ah, no dia época, do anúncio. no dia do anúncio
curso, eu estava no tribunal, tem eu que também me influenciou muito no começo da carreira, que na época era desembargador, e eu fui até lá para conversar com ele, Sim. e um dos assessores ali falou: "Ah, você que é a sobrinha do Ricardo? Nossa, mas eu achei que você não ia passar no concurso." Mas por Achou por quê? quê? Aí ele falou assim: porque tem dois tipos de mulheres, as bonitas e as que passam na magia. Isso já tem mais de 24 anos, eu lembro até Sabe hoje. que eu já ouvi uma outra situação diferente, É, mas eu ouvi. Difícil. sim, vai lá, E a pessoa 24 anos fala atrás, assim, às vezes sem como se, pensar. sim, e assim dá como se fosse um elogio para mim. Ele me elogiou, ele tinha plena consciência ali, na visão dele era um elogio. Ainda é bastante É, difícil, né? sim. Que loucura. Agora vamos entrar num assunto que é muito importante, principalmente agora no mês, né, da mulher. Algumas pessoas falam: "Não, hoje a mulher é empoderada, a mulher", mas não é bem assim, né? Qual a importância das campanhas de conscientização a respeito da violência de gênero? Acho que É, aí é que vem sim, o sim. Eu acho que toda essa ação, mídia, as campanhas são assim muito importantes. Eu estou nessa vara desde a instalação. Ela foi instalada como vara da região sul 2 de violência doméstica. Hoje em dia são 3 varas, elas em Santo Amaro. Era uma vara só, agora são 3 varas. Eu comecei em 2011, que foi a data da instalação. O tribunal criou em toda a comarca, em toda a capital, varas especializadas nisso. Desde 2009 já tinha um anexo que funcionava, acho que era a 16ª, 8ª vara criminal, era um anexo que tinha de violência doméstica. Mas aí ele pegava só ali a competência territorial competência. do. Aí essa vara foi transformada em vara central isso em 2009 e 2011 foram criadas varas em todas as regiões da capital. Eu recebi os processos que estavam em trâmite nas 2 varas criminais de Santo Amaro e em Parelheiros. Parelheiros. Eram cerca de entre 2.000 e 3.000 feitos, que eram redistribuídos. Foi aumentando, eu cheguei a fazer alguns gráficos para apresentar para o tribunal, foi aumentando de forma exponencial o número de feitos. Então a E mulher hoje muito consegue mais, chegar, consegue, consegue acessar a justiça consegue, com mais. consegue. Ainda tem muito caso que é muita subnotificação, mas assim, o número de feitos, o número de pessoas que vão registrar boletim de ocorrência, que procuram o fórum, é enorme. E é uma questão muito ligada realmente às campanhas. É nítido que quando tem uma campanha, o CNJ faz uma campanha, quando tem uma divulgação grande na mídia, isso reverte assim, quase imediatamente no número de inquéritos que a gente Inquéritos. recebe. Caramba. Teve uma situação muito curiosa, que foi uma entrevista que a Xuxa deu no Fantástico, revelando que ela tinha sido virtual. Para não pensar que são só pessoas, Exato. assim, com E, maior, e com assim, menor ela já tinha acesso. passado muito tempo, ela era uma criança quando isso aconteceu, e Uhum. o número de boletins de ocorrência que foram registrados depois É disso, importante com a as vítimas já maiores, mas Caramba. relatando fatos muito antigos, Traz uma coragem, foi, né? foi encoraja. uma coisa que eu fiquei, que assim, Um que me chamou a encorajamento. atenção. Que bacana. Então, as É. mulheres que são ícones da imprensa, Sim, digamos assim, da televisão, né? Até da internet agora, que é bastante, né, disseminada, é importante que elas falem sobre o assunto, exato. porque elas vão estar salvando Sim. vidas propriamente Sim, ditas, emocionais, e assim, filhos, muitos né? casos já tinha ocorrido a prescrição, que o réu era maior de 70 anos, já tinha passado, alguns casos passou mais de 20 anos, é o prazo máximo que a gente tem de prescrição. Mas mesmo assim, o fato dela registrar, o fato de chegar ao judiciário, a gente como fazer algum caminhamento para
independente do resultado do processo, se aquilo virou uma ação sim. penal Então, ou não. independente do resultado do Exato. processo, é cuidado de que É forma? a gente tem um setor técnico, todas as varas da violência doméstica, aqui da capital, eu sei que todas têm, no interior, elas, de algum modo, contam com esse corpo técnico também, que são psicólogas e assistentes sociais. A gente faz ali, trabalho com elas já há muito tempo, desde a instalação da vara. A gente faz como se fosse um plantão. Então, todo dia tem uma técnica disponível para uma pessoa que vai até o cartório, está precisando de algum apoio, vai pedir uma medida protetiva, ou vai relatar algum fato, ou alguém na audiência que Então, às vezes, vão direto ao fórum em vez de ir à muitas delegacia vezes, pedir informações. pedir informação, às E tem vezes esse suporte tem esse direto no suporte. fórum? Eu criei junto com elas um esquema para que, durante o horário de funcionamento do fórum, de segunda a sexta, elas ficam da 1 até as 5, sempre tem uma técnica disponível. E assim, durante as audiências, se eu percebo que a vítima está fragilizada, que, assim, só de ter que rememorar tudo aquilo, muitas Sim. é uma coisa que queria esquecer, que são Mais do que vários desconfortável, fatores, né? e realmente muitas ficam extremamente fragilizadas, então elas são encaminhadas para lá. E às vezes, assim, a violência aconteceu com a mãe, mas pelo relato da mãe você percebe que desestruturou a filha, Isso. desestruturou a irmã, desestruturou todo mundo. Os filhos são Então, atingidos e até compromete o futuro do filho, né? independente dela ser a vítima direta daquilo, tem as vítimas que são atingidas de modo. Feito o encaminhamento, a gente marca uma data, as técnicas entram em contato, ela vai até lá, é feito todo o acolhimento e é feito o encaminhamento para os equipamentos públicos, para a rede. O setor técnico, a gente tem um contato, são reuniões periódicas, tem um contato próximo com a rede de apoio. Santo Amaro, região sul, conta com equipamento bom nessa área. Área de assistente social, psicóloga, são super atuantes. Então, às vezes, a pessoa, é claro, tem falhas, como todo serviço, mas a Sim. gente tenta encaminhar e fazer que essa mulher chegue nesse setor, assim, para ser acolhida do melhor modo. Às vezes encaminha com a psicóloga, mas eu não gostei da técnica, empatia também. Sim. Tem A isso gente também. faz encaminhamento para outro posto. Então, assim, é tentado fazer esse acolhimento. É claro que muitas acabam não falando, a gente não, mas tem esse cuidado. E essa equipe, ela tem mais mulheres, né? Tem mais Homens. mulheres. Eu tenho agora um técnico homens, 5, 4 mulheres. Mas também eles Mulher se são, sente mais mas eles são confortável. muito cuidadosos, muito Sim. criteriosos. E nessa questão dessas campanhas, né? Eu percebi durante esses anos, eu 13 anos, a violência doméstica, eu percebi uma mudança de perfil das vítimas. Mudança de perfil. Assim, perfil elas estão mais seguras, assim, eu percebo, elas têm mais informações para conseguir ter um suporte para aguentar esse processo. Eles conhecem mais os direitos delas Sim, também. sim, eu acho, Legal. e assim, eu acho que se sentem um pouco mais Paradas, amparadas. protegidas. Nos casos de A mídia tem um ameaça, papel tem. importante nisso. Nos casos de ameaça, é, a lei prevê que ela pode prosseguir ou não com o processo, ela pode representar, que é aquela concedibilidade. A vítima tem que registrar o BO, o fato vai chegar ao conhecimento da autoridade policial, o Ministério Público, e ela tem o prazo de 6 meses da data que aconteceu aquilo para falar, olha, representar. eu quero que ele seja processado. A lei da Maria da Penha, ela trouxe um diferencial nesse. Se a vítima, durante até o oferecimento da denúncia, ela fala, não, olha, eu representei, mas eu não quero mais. Nos processos comuns, ela renuncia, é extinta a punibilidade, ok, não Sim. tem problema. Nesses casos, quando ela manifesta esse desejo de não mais representar, ela tem que ser chamada para uma audiência, e assim, ela tem que falar na frente do juiz, do juízo ali, se realmente quer manter a representação ou se quer extinguir a punibilidade, quer mais prosseguir. É uma forma de proteção? É uma forma de proteção.
quando começou a vara, assim, 80, 90% renunciava ao direito de apresentar. Conseguiu. Hoje em dia, isso, mesmo na audiência, na audiência eu faço também, elas participam de uma dinâmica, então elas são chamadas pelo setor, elas conversam, elas são orientadas do que vai acontecer, a importância de prosseguir ou não, é feito algum encaminhamento preciso, mas assim, elas são esclarecidas antes, têm a possibilidade de falar dos medos e tudo, e depois ela vem para a audiência para dizer realmente se vai prosseguir ou não o processo. Nossa, é um Mas qual suporte E, bem é, completo e, do e, judiciário. muita gente não sabe disso. e isso se inverteu hoje em dia. Antes era 80, 90% que não queria mais Não queria prosseguir. mais. Hoje o índice é Mas quais eram mínimo. esses motivos, doutora? Não, Medo, medo, às ameaça? vezes, não quero mais mexer com isso, aconteceu só essa vez, agora já passou um Já estamos de tempo, bem? a gente está separado, mas ele também não me persegue mais, eram variados os motivos. E hoje em dia, assim, essas que vêm para audiência, número mínimo, acho que é menos de 10% que realmente é mais. Mas com a mídia, o apoio, esse trabalho que vocês fazem é um suporte, é uma rede de É apoio. uma rede de Uma apoio. rede de apoio importante, vocês conseguiram reverter essa porcentagem, é muito alta, né? Não, É um sucesso. foi uma mudança assim, de perfil muito significativa. É um sucesso. É. Eu, Eu eu, fazia essas audiências, né, que são previstas no artigo 3 dessa lei, eu fazia uma vez por semana, no começo, em 2000. Isso começou a se ou uma vez a cada 15 dias, uma vez, e assim, eram marcadas 20, 30 audiências dessa por dia, porque a gente fazia uma dinâmica de grupo, e depois era o atendimento ali, era o dia inteiro, era a tarde inteira só para isso. Hoje em dia eu tenho, por mês, se eu tiver 10 audiências dessas, às vezes o pessoal fala, é máquina do Google. Olha a porcentagem que mudou, né? Agora, E olha todo esse pontualmente. trabalho, né? Muita gente não conhece esse trabalho, não conhece esse corpo e a técnico. gente E a doutora é tem. muito conhecida por esse trabalho. Aliás, me foi apresentada por isso. Olha, doutora, ela tem um trabalho magnífico em prol da mulher. Não à toa ganhou o prêmio. Olha lá, o prêmio. Foram muito gentis com o prêmio. E uma coisa também muito importante, a gente tem tem alguns projetos, né, que foram feitos de parceria do tribunal, um com a Secretaria da Saúde, um projeto Fênix, que é um projeto lindíssimo. Um renascimento? Eles pegam vítimas com dano estético, dano odontológico, que ficou com alguma sequela aparente, essas vítimas são encaminhadas para a Secretaria da Saúde, projeto, eles têm um atendimento diferenciado, assim, diferenciado no modo de elas são chamadas para lá, são feitas cirurgias de correção. Nossa, é uma rede de apoio muito extensa. A bacana. medicina fica. Como faz para o telespectador aqui conseguir? Então, o projeto Fênix, ele é feito assim dentro do processo judicial. Legal. Quando no laudo de exame de corpo de delito, geralmente já vem descrita a lesão, nem sempre o perito tem condição de saber se aquilo deixou ela cicatriz ou não. Depende da Aí vai do evolução, né? cuidado do magistrado ali, do juiz, do promotor, de verificar, perguntar, mas a senhora ficou com alguma sequela, tem alguma coisa que incomoda a senhora? Porque a maioria das agressões, infelizmente, Por quê? é uma forma, acho que é uma violência maior, maior, é uma forma de Da humilhação. Acho que a humilhação maior falou tudo. E assim, fica com aquela marca aparente. Muitos têm ameaça de cortar cabelo, tem muitos que cortam o cabelo dessas mulheres, quebra-dente, e aquilo fica uma lembrança, e tem muitos que falam, eu vou te você vai lembrar de mim o resto da sua vida. Toda vez que você olhar no espelho, você vai lembrar de mim. Então, esse projeto é muito bacana, muito bacana. E eu já encaminhei várias vítimas, várias.
E aí é descrito, como você tinha perguntado, né? É descrita essa lesão, né? Na audiência você verifica se ela tem alguma sequela, se ela gostaria de passar por isso. Aí eu encaminho para a Coordenadoria da Mulher do Tribunal de São Paulo, que é também são pessoas, juízes, caras que trabalham assim, dedicadas para isso, é um trabalho muito bacana. Encaminho para a Comesp, né? Laudo, dados dessa mulher, e eles fazem esse encaminhamento para a Secretaria da Saúde, e eles chamam essa mulher, eles avisam para a gente ali a data, o horário, e a gente faz a comunicação para que ela compareça lá para fazer uma consulta, passar com o médico, aí eles dão todo o suporte. E a gente tem também um projeto. E todos esses projetos que a doutora está envolvida em prol da mulher. Por isso é tão conhecida. Faz ali desde da chegada no fórum, passa pela técnica, né? Aí depois que começa o processo. Não o processo, não estou falando do processo jurídico, mas o processo de encaminhamento. Sim. Ela vai até o fórum, ela é atendida por uma técnica, e depois, pontualmente. Na audiência eu verifico se tem alguma. Na audiência que é o contato mais próximo que eu tenho com essas vítimas. E pode fazer ou um atendimento Antes mais... tem a dinâmica também, né? Hoje em dia quase não faz, porque tem mais tantos casos de pessoas que querem desistir. E tem um outro projeto muito importante que eu acho que assim é crucial para isso, que é o projeto Tem Saída. Tem Saída. Que é um projeto de recolocação capacitação e recolocação dessas mulheres no mercado de trabalho. São empresas muito sérias que estão ligadas a esse projeto, eu não vou saber de quais são. E essas mulheres são encaminhadas, eles fazem a capacitação e o encaminhamento para a recolocação no mercado de trabalho. Então, independente se tem experiência, se não tem. É isso que eu ia perguntar. E depois eles mandam um feedback de do que quantas aconteceu. foram atendidas, quantas foram recolocadas. Uau, que Algumas trabalho. não querem, assim, mas é um índice mínimo, mas assim, é muito legal. E assim, gostoso, é uma satisfação muito grande trabalhar nessa vara. Incentiva as juízas. E você tem também ali um campo de atuação um pouquinho maior para fazer trabalho social. E uma coisa diferente de poder contribuir para a vida dessas pessoas. E o juiz, principalmente o juiz da área criminal, ele fica muito circunscrito àquele fato, você vai resolver aquela coisa pontual. Sim. A violência doméstica você acaba conseguindo, claro, eu vou resolver aquilo, o processo tá para isso, mas você consegue ir além. Inclusive, às vezes, eu tive já um projeto de reeducação desses agressores. Hoje em dia eu ainda reeducação dos agressores. Isso é difícil, hein? Não, mas é importante. É importantíssimo. Às vezes ele é agressor, que ele viu o pai agredindo na verdade, a vida inteira, ele acha que é normal aquilo, né? Não acontece isso? São repetições de comportamentos. E a reeducação tem surtido efeito? A gente fez um projeto piloto, ainda estava funcionando lá no Butantã, a gente usou os 2 setores técnicos, né, de Santo Amaro. Foi muito bacana, assim, o índice de reincidência foi quase 0. Olha, então resolveu muito. Resolveu muito. Mas a gente encontrou alguns entraves, né, para fazer isso durante o processo. E hoje em dia, assim, o que eu acredito, eu faço como... Como assim entraves? Muitos, porque assim, tem que ser uma coisa voluntária. Então, eles eram chamados ali para explicação desse projeto e a pessoa precisava estar numa, assim, querer, né? Querer se transformar, achar que aquilo vai fazer efeito. Então, assim, foram poucos que aderiram, né? Era voluntário. E assim, os que aderiram, foi esse excelente. pouco deu um resultado. Então, precisa ter hoje em dia, o que eu acho que é mais proveitoso, assim, eu mais resultados, é como na aplicação da pena, a maioria deles, eu falo que é um
é o diferenciado, eles são benquistos na comunidade, grande parte deles, eles são trabalhadores, eles são pessoas que têm olhar de forma mais Nunca Primário, vou não? falar, né? mas e são primários, então a grande maioria das penas eles cumprem em regime aberto. Como condição do cumprimento da pena, eu coloco a necessidade, né, o compromisso dele participar desses grupos de reeducação. Tem um projeto que foi feito pelo Ai, Ministério Público e sei. tem algumas ONGs aqui de Santo Amaro que fazem isso Como chama esse também. projeto? Tempo de Despertar. Tempo de Despertar. É importante ser. E tem uns outros grupos menores que algumas cidades aqui de Santo Amaro fazem. Isso eu acho que é assim, é de suma importância também. Porque você precisa mudar esse padrão. Sim. Levar o E conhecimento. É esse como a doutora curso falou, às vezes acha que é normal pela própria normal, normal. criação. E você percebe até na Que ele está fala das. corrigindo a mulher. É, Teve um que falou uma vez assim: estou corrigindo a minha esposa, qual o problema? e tem muitas vítimas que entram nesse mundo assim de achar que é normal, elas não conseguem descrever as lesões, para ela aquilo não é lesão. Não, ele não me bateu. Ele só me empurrou, aí eu bati a cabeça. Aí ele não, ele agrediu a senhora. Não, ele não me agrediu, eu não fiquei com nenhuma marca. Então, você vê que isso ainda está arraigado em muitas das mulheres, de achar que aquilo não é agressão. E com isso, a alma dela, o psicológico, está sendo Tá, atingido, sim, sim. atinge os Ela não. filhos, e para ter um Sim. trabalho. E essas crianças que crescem nesses lares violentos vão, de algum modo, reproduzir esse comportamento. Ou vão ter alguma sequela psicológica nesse sentido. E esse grupo de educação, vamos dizer assim, desses agressores, eles fazem é uma coisa assim multidisciplinar. Então, eles fazem palestras de vários assuntos para obrigar a pessoa a refletir. Então, é muito, muito bacana. Também tem esse apoio, ele se sente de algum modo ouvido Sim. e Motivos, apoiado de algum percepções. modo. Tem alguns que eu tive um réu que ele acabou arrumando emprego no próprio grupo. Olha, então realmente faz efeito, Faz a mas ele tem que diferença. participar, né? Sim, Ele tem que tem querer que e querer. ser É assim, não é o ideal, reabilitado, digamos. esse encaminhamento, assim, é, Deveria ser digamos, obrigatório em todos os casos. segundo os psicólogos, os técnicos, isso deveria ser, assim, voluntário, mas eu falei, o efeito prático vai surtir. Alguma coisa de bom ele vai levar Acho que ele daquilo. às vezes, eu vou falar sobre o assunto. É, Eu posso me comprometer mais sim. ainda. E E assim, às o vezes, ideal né? seria que fosse uma adesão voluntária, né, desses réus, mas assim, é praticável quase, então vai como forma de cumprimento de pena. E a mulher fazendo tomando essa providência toda, como fica a profissional dela, o psicológico, os filhos, consegue voltar aos poucos? Porque a doutora falou que tem um feedback, né? Que elas conseguem se recolocar, há uma Sim, esperança, sim. Algumas são, a gente depois acaba perdendo um pouco o contato. Um caso ou outro, que é mais acompanhado de perto, né, pelo setor, eu consigo ter uma notícia ou outra. E às vezes, infelizmente, quando acaba voltando, né, novamente. Tem muita reincidência, É um número ainda, sim, bastante, grande. bastante elevado Às de. vezes não com a mesma vítima, com outra vítima. Eu já tive Sim. caso a primeira Vai mudando a vítima, companheira e vai a, acontecendo o processo que ele teve contra a primeira companheira, a testemunha de defesa foi a Nossa, companheira atual na época. Depois de que um pouco, a loucura. vítima era outra. Eu acho que então a companheira atual não tem aquele ouvido todo, assim, é ouvida, mas É muito particular, assim, também, de cada dinâmica ali, de funcionam.
Mas por tudo que a doutora tem falado, isso é legal, nós queremos colocar para muitas mulheres que ainda têm essa dificuldade, não Sim, sabem dessa rede de apoio enorme que é. tem, não E sabem do assim, projeto Fênix é, e de todo e o tudo. importante, assim, deixar bem claro que, assim, qualquer delegacia do estado de São Paulo, de outro estado, é obrigada a registrar o boletim de ocorrência quando a mulher vai. Eles têm que registrar, não, nós não podemos registrar que a senhora mora no bairro vizinho. Não, ele tem que registrar e é Ah, encaminhado para a delegacia competente. Esses não é por boletins, setor. não, Onde você onde você estiver for, você tem que ser no atendida. território brasileiro, você tem Você que ser vai, ele atendida. vai fazer o boletim de ocorrência, se quiser medida protetiva, vai encaminhar o pedido de protetiva e depois ele direciona para a delegacia E competente, como a doutora falou, qualquer qualquer delegacia. delegacia. Vamos supor que a delegacia da mulher é distante de onde ela reside, ou não Ela tem não, uma. não, não, Qualquer é delegacia. óbvio que o atendimento nas DDMs é um pouco mais especializado, mas ela Mas não às é vezes não tem obrigada a ir na ali. DDM, ela vai na delegacia que ela quiser. Sim. Do lado do trabalho, do lado da casa da mãe, e eles fazem esse encaminhamento. Importante também, elas podem ir ao fórum, ter informação, a gente faz o encaminhamento também para a Defensoria Pública, o Ministério Público tem um atendimento. Promotores que trabalham comigo são super dedicados, são ótimos, são excelentes. Mas eu tenho sorte de poder contar com o apoio deles, que é muito O próprio importante. trabalho que a doutora faz, É, Deus coloca pessoas, né? a ordem também, a OAB aqui de Santo Amaro, eu fui muito bem recebida, tenho um bom relacionamento com todos os advogados que vão lá. Eu vejo todos eles como, assim, realmente colegas de trabalho. Sim. Apesar de estar no processo, em situação diferente, cada um com a sua função, eu tenho certeza que todos estão trabalhando para melhor distribuição que seja feita em cada caso. E essa luta que a doutora tem todos os dias, eis que, né? Quando é bem vista essa luta, quando ela é Qual luta do... essa luta pela defesa da mulher, às vezes dentro do próprio trabalho, Sim, né? sim, sim. Às vezes ela é muito Eu, elogiada e às vezes ela é um pouco. sim, eu escutei isso de uma defensora pública. Porque, assim, a Defensoria Pública tem um papel importante também na lei da Maria da Penha, defesa da Conheci, eu tive o vítima, prazer de conhecê-la quando estava fazendo é, faculdade. em prol da vítima também. Então, assim, casos de estupro, quando as vítimas são crianças ou adolescentes, elas vão depor por meio de depoimento especial. A Defensoria Pública atua em favor da vítima. Em Santo Amaro, eles têm destacado 2, 3 defensoras que fazem esse papel também, fazem essa defesa da vítima e vem acompanhando processos. E ela me falou que dentro da instituição, algumas pessoas viam Uma assim, forma. mas a gente tem que defender o réu, não a vítima. Eu acho que assim, não são coisas excludentes, Sim. são papéis realmente diferentes. Assim, é só ter um destacamento de defesa que faça isso. É importante, tem esse lado e Tem. tem e é ali uma balança, né, que Sim, fica sim. e o que a doutora acha importante falar pra mulher que está nos assistindo nesse momento, para ficar registrado aí nesse nosso término de entrevista tão importante? Assim, elas têm que ter essa consciência que, assim, não é uma luta fácil, não é uma coisa confortável, a gente sabe das dificuldades qualquer prestação de serviço, tem as direitos, mas para que elas insistam, vão na delegacia, se tiver algum problema, não for atendida, for encaminhada para outro lugar, se for gente, procure um fórum, a gente faz o encaminhamento, o Ministério Público tem esse atendimento ao público, estão lá todo dia, vai ter o canal da Defensoria Pública, então é uma luta, assim, diária.
tem que ter. Algumas mulheres Sim, reclamam que na delegacia habitual, às vezes não tem o preparo, né, exato, para exato. recebê-las. Eu vejo um movimento também da Polícia Civil em capacitar, tanto da Polícia Militar, em capacitar esses servidores para um atendimento mais humanizado, mais específico. É claro que tem muita coisa que melhorar, tanto no judiciário, todo lugar a Sim, gente sempre sempre, né? O tem. ser humano vai evoluindo como um Mas eu todo. acho que assim é muito importante que essa comunicação seja feita. Para a gente poder ajudar essa mulher, ela precisa ter registrado essa ocorrência, assim, não só Precisa do registrar, primeiro passo precisa dela, do né? primeiro passo. Não quer ir na delegacia, está se sentindo muito atemorizada, vai para o fórum, a gente faz um encaminhamento. O Ministério Público pode fazer esse atendimento A maioria das também. mulheres não sabem que podem ir até o fórum, É. sabia? É Pensa que é só importante, e através é da delegacia. importante saber isso. Essas denúncias também podem ser feitas de forma online. Isso foi também falo que a pandemia trouxe, Ajudou. claro, muitas Ajuda, né? mazelas, mas assim, para a justiça eu acho que Caminhou, né? foi Um avanço. um avanço, foi um caminhar mais rápido, e as coisas foram se sedimentando de uma forma mais concreta. Então, esse atendimento online, registrar o boletim de ocorrência, fazer pedido de medida de forma online, ela faz o jeitinho dela. Se faltar algum elemento, a delegacia entra em contato, ela é chamada para ir lá, às vezes apresentar alguma foto, contar melhor o que aconteceu, que não ficou muito claro. Então, tem esse caminho também. É muito importante pedir ajuda. De algum modo, ela vai ser atendida. Descobri também, para vocês que estão assistindo, que tem várias formas de pedir ajuda. Eu já ouvi algumas pessoas Sim. relatando, nós estávamos no lançamento da DDM, a sexta DDM aqui, Sim. da mulher, com Era a doutora delegada, Juliana, né? Doutora a delegada Juliana, ótima. muito nossa amiga. E às vezes a mulher fala assim, mas vai que alguém vê eu entrando ali na delegacia da Sim. mulher, Ela pode fazer perigoso, isso não de sei o quê. forma Então pode fazer online, pode fazer pelo fórum, pode fazer pela delegacia mais próxima da sua casa, Sim. pode ser em qualquer lugar desse, seja aqui no Brasil, para poder ter todo esse respaldo, esse atendimento da justiça, né? Sim. Nós queremos aqui agradecer primeiro a participação da doutora, Eu que agradeço, ter vindo até o nosso imagina. podcast, parabenizá-la por todo o trabalho. A região aqui de Santo Amaro, como São Bernardo e todas as outras regiões, conhecem muito essa luta, esse trabalho da doutora em prol, né, da mulher que é vítima de violência. Também agradecer ao Estado, os funcionários, os juízes, promotores, promotoras, etc., porque é uma rede de apoio. Os psicólogos, os Sim. médicos, eles criaram, não tinha mulher, né? Sim. Olha só, o Estado trabalhando, né? O Sim, Estado sim, avançando, os já servidores prestando um serviço de qualidade para a população, se importando em cada detalhe, não só, como a doutora falou ali, do não processo é um número em a si, mais, não é um número a mais, é. Contou uma casos pessoa. práticos também, né? Sim. Não, tá ali no papel, bonitinho. Não, já está sendo executado, já está sendo feito um trabalho. Eu conto com meus funcionários, assim, eu falo que eles são leões, Anjos. assim. Leões e anjos, né? Eles trabalham, assim, muito bem. O volume de serviço de São Amaro é muito grande. A gente é quase um terço da capital. Sim. Trabalho com 22 delegacias. A gente Santo Amaro tem um movimento de 24, país, né? nas 3 varas são quase 24 mil feitos em andamento. 24 mil feitos. São mais ou menos 8 mil feitos por vara. Realizadas cerca de 300 audiências por mês. 300 assim, audiências? São quantos juízes? 3 juízes. 3? Tenho audiências mais ou menos E como vocês fazem? É complicado. Como concilia tudo isso? Como é que vocês fazem? Casos de réu preso, esses casos de resposta mais rápida, eu marco audiência de manhã. Tenho feito de manhã, segunda a sexta, não tem. De segunda a sexta. Que geralmente é toda a tarde, né? Aí tem feito de manhã para conciliar esses casos tudo. mais réu preso, De urgência, né? não tenho onde ficar, infelizmente.
Porque é um assunto que vai dando assunto. Eu estava terminando a entrevista, eu fiz mais uma pergunta. Não, é um assunto que se depois eu vou passar para a relevante. senhora também as cartilhas que tem. As Tem uma cartilhas. cartilha do Ministério Público que é excelente. Assim, com o direcionamento das vítimas, endereço das delegacias, algumas coisas que ela começa, às vezes ela não tem coragem de sair daquela situação, é muito difícil dar o primeiro passo. Nem sabe que é uma violência. Não, ele não me agrediu, nem Então, sabe. assim, uma questão de informação, de conscientização, algumas coisas que ela pode fazer antes dela registrar a ocorrência, deixar um telefone contato de alguém próximo para se acontecer alguma coisa, avisar essa pessoa. Eles dão algumas dicas assim práticas muito bacanas. Sempre ter alguém de confiança que tenha um celular. Importante isso. Tem essa cartilha, tem online, né? Online. E às vezes eu pego lá com... Aí dá para mandar um WhatsApp das mulheres? Dá para ir. Dá. E assim, até... Que tem grupos, né, de mulheres que vão replicando. Eu vou espalhando essas cartilhas, então, eu dei para minha irmã, para ela deixar no consultório, sabe? Vai espalhando para tem as online e tem acesso, a física. É ótimo, nós vamos querer, né? Nós vamos em muitos lugares entrevistar aqui, falar com tal pessoa. Principalmente nesse mês da mulher. Nesse mês da mulher. Esse mês da mulher nós temos que divulgar bastante, porque não faz efeito só no mês da mulher, faz efeito o ano inteiro. O ano todo. É um trabalho que tem uma visibilidade maior em março. Mas acho que a gente é bom aproveitar essa luz de março, né? Sobre o Dia Internacional da Mulher, para a gente divulgar. Mais uma vez, muito obrigada pelo seu tempo, né? Uma juíza, como eu não canso em falar, que é muito conhecida pelo trabalho de excelência que faz. Muita audiência, muito trabalho, muitos volumes de processo. Tudo com muito amor. Com muito amor eu e acho que é um carinho. modo que eu tenho também para retribuir tudo que eu conquistei, né? Tudo que o Estado me propiciou. Que bacana. Deus abençoe. Amém. A doutora, seu trabalho, seus filhos, sua mamãe, né? Ela está aqui com a gente ainda? Tá. Então, um beijo para a mãe da doutora. Em tudo, seja, sabe, cada vez mais a mulher possa ser atendida, conheça o seu espaço, né? Saiba dos seus direitos. E eu tenho certeza que através da doutora isso cada vez mais vai ser conquistado com agilidade, porque a doutora trabalha. Se Deus quiser. Deixa uma palavra para nós, doutora. É isso, eu acho que eu sou otimista, eu acho que assim, já conquistou muita coisa, eu procuro sempre o lado positivo das coisas, eu acho que a gente pode aprender com as dificuldades, né? E aprender disso melhor. Caminho, né? E o ser humano evoluir. Exato. A evolução do ser humano fala sobre isso, né? É uma palavra de esperança. Essas mulheres que estão passando por isso. Lindo. Você, Michel? Acho que essa entrevista foi fenomenal, né? Ainda mais para esse mês repleto aí de emoções e novidades, justamente para falar sobre a mulher, um mês que a gente pode trazer todo esse público, né, pra gente e poder ouvir, falar, olha, você tá passando por esse problema, a gente tem essa forma tá limitado só a um, eu achei isso muito bacana. E olha como funciona essa forma para você ver que realmente funciona. Trazer a juíza aqui foi simplesmente incrível. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Explicar para os nossos telespectadores, principalmente para as mulheres aqui que estão assistindo esse podcast, dá sim para dar a volta por cima, dá sim para ter esperança na nossa justiça brasileira. Obrigado. Obrigada. E vou mandar um tchauzinho, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. É isso aí.